paz do Senhor, meu irmão. A paz do Senhor, minha irmã. Sou a pastora Eliana, estou aqui dando continuidade ao estudo bíblico com o tema Jesus Cristo, ano 6 a.C. a 30 depois de Cristo. No último áudio, nós mencionamos aqui que Jesus separou os 12 discípulos, que a grande maioria era pescadores. Mencionamos Pedro, André, Tiago e João, dentre eles. E vamos dar continuidade. É provável que o ministério de Jesus tenha durado pelo menos 3 anos. Os anos iniciais foram marcados pela popularidade crescente e últimos anos foram caracterizados pelo aumento das dissensões e até mesmo da animosidade. Ao longo do seu ministério, Jesus sempre condenou 2 grupos específicos de líderes religiosos. São eles os fariseus e os saduceus. Esses 2 grupos tinham pontos de vista muito diferentes um do outro, tanto no aspecto religioso quanto no aspecto político. Jesus criticou os fariseus repetidamente por sua adesão legalista à lei de Moisés, mas postura que não tinha um amor verdadeiro por Deus e pelo povo. Jesus expôs a compreensão defeituosa que os saduceus tinham das Escrituras e do poder de Deus. Às vezes, ele englobou os 2 grupos em suas condenações. Ao mesmo tempo, Jesus muitas vezes elogiou prostitutas, cobradores de impostos e outros pecadores que se arrependiam de todo o coração dos seus pecados e o seguiam. Com o passar do tempo a combinação da crescente popularidade de Jesus, sua condenação dos líderes religiosos, sua reivindicação de ser filho de Deus, se tornou mais do que os líderes religiosos poderiam suportar, e uma conspiração foi tramada para colocar fim na vida de Jesus. Perto do final do seu ministério, Jesus começou outra jornada indo da Galileia ao norte de Israel, para Jerusalém, no sul, para celebrar a Páscoa com seus discípulos. Nessa época, Jesus era extremamente bem conhecido em toda a nação de Israel, e muitos acreditavam que ele era, ou pelo menos pensavam que deveria ser o Messias, como alegava. Sua dúvida, muitos estavam esperando a derrubada do odiado governo romano. Notícias da chegada iminente de Jesus a Jerusalém foram propagadas e as pessoas lançaram palmas e mantos no caminho para recebê-lo como rei. Jesus, por sua vez, optou por entrar na cidade montado num jumentinho, exatamente como o profeta Zacarias havia predito no Antigo Testamento, aparentemente como um reconhecimento do seu papel como Messias. Assim, a cidade nutriu expectativas para a semana da Páscoa, que estava por vir. Chegando os judeus, celebraram suas libertações da escravidão no Egito, que aconteceu muitos séculos antes. Imediatamente após entrar na cidade, em triunfo, Jesus foi ao templo e expulsou os cambistas e comerciantes, declarando que a casa do seu pai deveria ser uma casa de oração. Suas ações irritaram muitos líderes religiosos, alguns dos quais recebiam uma parcela dos lucros das vendas que eram realizadas nos templos. Jesus passou a maior parte da semana da Páscoa ensinando na área do templo
e debatendo com os fariseus e os saduceus. Ele também predisse eventos futuros, incluindo a destruição do templo, do seu eventual retorno à terra para reunir seu povo. Em algum momento da semana, Judas Iscariotes, um dos 12 discípulos mais próximos de Jesus, concordou em trair Jesus e entregá-lo aos líderes religiosos por 30 moedas de prata. Na quinta-feira daquela semana, Jesus compartilhou a refeição da Páscoa com seus 12 discípulos. Judas Iscariotes saiu durante a refeição para realizar seu ato de traição. Depois disso, Jesus e seus discípulos foram para Getsêmani, um jardim de oliveira localizado fora da cidade, onde eles descansavam dos eventos dos dias atarefados que passavam em Jerusalém. Ali Judas realizou sua traição. Os guardas prenderam Jesus e a maioria dos seus discípulos fugiram. Jesus foi interrogado durante toda a noite e com a finalidade de encontrarem nele algum crime digno de morte. Várias acusações foram feitas, mas nenhuma se sustentou perante um exame minucioso. Pela manhã, eles se concentraram na própria reivindicação de Jesus de ser o Messias, a fim de acusá-lo de traição contra Roma. Eles o levaram a Pôncio Pilatos, o governador romano, que detinha o poder final para sentenciar alguém à morte, e acusaram Jesus de traição. Pilatos sabia que os verdadeiros motivos dos líderes não tinham nada a ver com a realidade de Roma, mas no final concordou e condenou Jesus à morte por crucificação. Depois de Jesus ser submetido a vários abusos, espancamentos, ridicularizações por parte dos soldados romanos, foi pregado em uma cruz e colocado em exposição pública como um elemento dissuasor para todos os que pudessem considerar cometer o mesmo crime de traição contra Roma. A acusação de Jesus foi cravada no alto da cruz. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Jesus continuou a sofrer na cruz até cerca de 3 horas da tarde, quando clamou com grande voz: "Está consumado", e morreu. Pilatos permitiu que um homem rico chamado José de Arimateia sepultasse o corpo de Jesus em seu próprio túmulo, mas nas proximidades do local da crucificação. Pelo fato de o sábado estar chegando e o corpo de Jesus foi colocado rapidamente no túmulo sem ser tratado com as espécies próprias de sepultamento. No domingo, algumas mulheres que haviam seguido Jesus e cuidado de suas necessidades foram ao túmulo para acabar de preparar o corpo para o sepultamento. No entanto, quando chegaram ao túmulo, descobriram que o corpo de Jesus não estava mais ali. Então os anjos que ali estavam lhe disseram que Jesus havia ressuscitado dos mortos. As mulheres correram de volta para divulgar a notícia aos outros discípulos. Jesus estava vivo
Durante os 40 dias que sucederam sua ressurreição, Jesus apareceu a vários discípulos em diversas ocasiões, confirmando que havia ressuscitado dos mortos, dando-lhe mais instruções e ensinamentos e ordenando que saíssem e fossem suas testemunhas, contando sobre ele às pessoas em todos os lugares. Ele disse para seus discípulos permanecerem em Jerusalém e não em sua área de residência em Galiléia, até que o Espírito Santo viesse e o enchesse de poder. Ele então subiu ao céu, e à medida que seus discípulos observaram, onde permanece até que volte em glória para seu povo. Encerramos aqui essa parte do estudo. No próximo áudio, a igreja. Eu peço perdão pelo embargar da voz, mas realmente essa história da crucificação, da morte, da ressurreição de Jesus é muito emocionante. Deus abençoe a todos.